Meus caríssimos alunos, vamos dar início ao nosso encontro de hoje. Estamos a finalizar o nosso módulo 10, 10º módulo. Estamos no bloco C, segunda parte de 3 partes. Entre hoje e amanhã, nós finalizaremos o nosso módulo voltado para resenhas. Prato de hoje, primeiramente, bem-vindos. Estamos alegres porque estamos aí próximos à finalização do nosso curso. Vamos então às últimas propostas, às últimas provocações. Vamos falar das resenhas, e das resenhas hoje vamos trabalhar, refletir, deixar-nos provocar pela obra de Freud, pelas obras. A primeira nós temos Além do Princípio do Prazer, que nós saiamos daqui com uma pequena ideia da natureza desta obra. Vamos comentar um pouquinho o ego e o id, também com a intenção de levar a vocês algumas provocações. Vamos comentar um pouquinho o mal-estar na civilização, interessante, e vamos comentar a questão da análise leiga, porque a psicanálise não ficou na mão dos médicos, nem dos psicólogos, ficou à disposição de diversas profissões. Finalmente, 5 lições da psicanálise. Este é o prato de hoje. Pensamento que vai nos governar, que vai nos navegar. Pensamento interessante. O enquadre, o setting, é o espaço, é o recipiente que mantém a análise coesa e segura para explorar o inconsciente. Pensem bem. O enquadre, o setting, é o recipiente, é o espaço que mantém a análise coesa e segura para explorar o inconsciente. Muito interessante. Uma pequena reflexão foi feita a partir dessa frase de efeito. Quanto à mitologia, vamos abordar hoje a disputa de Atena e Poseidon pela cidade de Atenas, por Atenas, uma competição. Como poderemos conectar essa mitologia às nossas preocupações psicanalíticas? Para próximo encontro, terceiro e último do bloco C, do módulo 10, vamos abordar ainda. Evidentemente, todas as resenhas nós a escolhemos por representação. Muitas outras não serão abordadas. Para o próximo encontro, vamos refletir um pouquinho sobre Moisés e o monoteísmo, 1935. Vamos trabalhar ainda. Lembrando, Moisés e o monoteísmo, 1935. Vamos abordar estudos sobre histeria, 1895. Inibição, sintoma e ansiedade, 1926. O futuro de uma ilusão, 1927. Finalmente, análise terminável e interminável, 1937. Com essas 5 últimas obras, produções freudianas, nós fecharemos o nosso módulo a respeito das resenhas. Vamos fazer brevemente nossas considerações e, a seguir, apresentarei a vocês os nossos recursos, escolhidos a dedo e, falsa modéstia, bem preparados. Uma ideia importante que eu
passo a vocês mais uma mudança. Em terminando o 10º módulo, eu deixo de produzir, de elaborar as leituras psicanalíticas, que são 12, e deixo de trabalhar as propostas temáticas de redações. Se nós contarmos, a partir do módulo 7º, o 7º, 8º, 9º, 10º, se nós contarmos as redações, já temos aproximadamente 180 redações conforme a nossa meta. Pode ser que passe um pouco, provavelmente estamos dentro da nossa meta. Perfeito? A partir do 11º módulo, então, deixamos de trabalhar as redações e as leituras psicanalíticas. A título de provocação, para o nosso encontro de hoje, falando da obra Além do Princípio do Prazer. A obra é muito interessante. Observem durante a leitura, durante os estudos, os conceitos de pulsão de morte e pulsões de vida. Essa dinâmica de morrer e viver, viver e morrer, essa dinâmica nos movimenta a vida. Estou convidando a vocês a entenderem um pouco desse fenômeno, mais que mistério, é um fenômeno. A experiência de morrer e nascer e morrer. Observem isso na psicanálise, observem isso nas tradições religiosas, observem isso nas culturas. Freud chamava Thanatos e Eros. Thanatos, morte, pulsão de morte. Eros, pulsões de vida. Interessante entender essa dinâmica. Junte-se a isso uma compreensão necessária à nossa atuação, entender a pulsão das repetições. Ao mesmo tempo que o indivíduo, que nós buscamos o prazer, o princípio do prazer, ao mesmo tempo nós buscamos a destruição. Observe como acontece isso na vida. Veja como é muito forte a nossa tendência à destruição, à violência, ao ódio. Buscamos o prazer e, ao mesmo tempo, buscamos a destruição. Nós experimentamos experiências dolorosas. Eu dizia, uma das teses que sustento, nós renascemos a partir das nossas fraquezas, das nossas pequenas mortes. Observem. Bem, além do princípio do prazer, muita coisa interessante dentro dessa literatura. Quanto ao ego e id, vai nos lembrar das primeiras aulas do nosso curso, quando nós falávamos dessa trilogia, o prazer, experiência, id, prazer, princípio do prazer, ego, princípio da realidade, e superego, aquela consciência moral, aquele espaço das regras, normas, limitações. Essa dinâmica que acontece entre id, ego e superego, essa dinâmica nos movimenta. Observem isso nessa obra, nessa resenha. Outra obra, O Mal-Estar na Civilização, recentemente comentava a respeito disso, como os impulsos primitivos, instintivos nos movimentam, como nós temos quase que dominar, mandar, imperar sobre os nossos instintos. A partir do momento que nós experimentamos a cultura, experimentamos a convivência, experimentamos os outros, a sociedade, as demandas da sociedade, que proíbe, que reprime nossos desejos, em reprimindo, nos levando a frustrações, a conflitos. Não podemos fazer tudo o que queremos.
Queremos muitas coisas, nem tudo é permitido. Vida em sociedade. E aí Freud entra com a ideia da repressão, da frustração. Observe nos tempos de hoje como nós trocamos a nossa liberdade por segurança. Observem as câmeras espalhadas em todos os lugares, os Big Brothers presentes em todos os lugares. Observem. Bem, isso quanto ao mal-estar na civilização. Questão de complexidade. Uma outra obra, Análise Leiga, aquela ideia de qualquer pessoa pode dominar as técnicas da psicanálise. Diversos profissionais podem se apresentar para o exercício profissional da psicanálise. E terminamos com 5 lições da psicanálise. Freud vai lembrar dos conceitos básicos: associação livre, questão dos desejos reprimidos. Quando se trabalha desejos, evidentemente estamos a falar do inconsciente, estamos a falar de insights. Freud vai falar de resistência, de transferência contra transferência, e vai falar de mecanismos de defesa, e vai falar de sonhos, e vai falar. Bem, observem os 5 identificados por Freud nesse livro. Bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Passo agora a apresentar os recursos didáticos e pedagógicos. Evidentemente, o conteúdo, o melhor do conteúdo, se encontra nas leituras. Eu simplesmente faço provocações, breves reflexões, conduzindo vocês às leituras das melhores reflexões. Vamos ao nosso trabalho. O nosso primeiro texto vai na direção do nosso pensamento. O enquadre é o recipiente que mantém a análise coesa, segura, para explorar o inconsciente. O enquadre na psicanálise é composto por aspectos como tempo, espaço e método, cria um ambiente estável e confiável para o paciente. Essa estrutura funciona como um lugar que garante a segurança necessária para a exploração do inconsciente. É nesse espaço protegido que o indivíduo se sente à vontade para mergulhar em suas profundezas psíquicas, para enfrentar medos e revelar segredos. Sem essa estabilidade, a análise perderia sua coesão, tornando-se um processo fragmentado e ineficaz. Apenas o primeiro movimento e o resto por conta de vocês. Os limites claros do enquadre psicanalítico, como duração das sessões, regras de confidencialidade, são fronteiras que marcam o território da análise. Esses limites não são restrições, mas facilitadores que permitem ao paciente navegar pelas águas turbulentas do inconsciente com senso de direção e propósito. Ao respeitar essas fronteiras, o analista cria um espaço onde o paciente pode explorar livremente emoções e pensamentos e saber que está sendo guiado, contido de forma segura. A continência emocional proporcionada pelo enquadre é essencial para a eficácia da análise. Dentro desse recipiente, as emoções intensas e muitas vezes conflituosas podem ser contidas e elaboradas. O analista, ao oferecer uma presença estável e empática, ajuda o paciente a processar sentimentos que, fora do enquadre desse espaço, poderiam ser avassaladores. Essa contenção permite que o inconsciente se manifeste de maneira controlada, transformando a tempestade emocional em uma jornada de autoconhecimento e cura. A regularidade das sessões e a repetição dos encontros são pilares do enquadre que promove a transformação psíquica.
Essa constância cria uma rotina terapêutica onde o paciente pode repetidamente confrontar e elaborar aspectos de seu inconsciente. Cada sessão funciona como uma peça de quebra-cabeça que gradualmente revela padrões e significados ocultos. A repetição não só fortalece a coesão da análise, mas também encoraja a persistência do paciente em busca por uma autocompreensão. Finalmente, o enquadre analítico reflete de forma simbólica a vida interior do paciente. Assim como um recipiente molda e contém o seu conteúdo, o enquadre molda a experiência analítica e proporciona uma estrutura onde os processos inconscientes podem ser observados e compreendidos. Esse espelho simbólico permite que o paciente veja a sua psique de maneira clara e organizada, promovendo insights que seriam inacessíveis em um ambiente desestruturado. A segurança e a coesão do enquadre, portanto, são fundamentais para que a análise cumpra seu objetivo de explorar e integrar o inconsciente. Belíssimo texto. Vamos às ideias, às provocações da mitologia grega. Hoje temos aqui a disputa de Atena e Poseidon por Atenas. Observem a disputa, a primeira parte apenas. A disputa entre Atena e Poseidon pela cidade de Atenas pode ser vista como uma representação arquetípica da competição humana. Na psicanálise freudiana, a competição é frequentemente relacionada ao complexo de Édipo, onde o indivíduo compete por atenção e amor. Freud destacou que a competição é uma força motriz poderosa que influencia comportamentos e escolhas ao longo da vida. No mito, Poseidon representa a força bruta e o desejo de domínio, enquanto Atena simboliza a estratégia e a sabedoria. Essa dualidade reflete os conflitos internos que todos enfrentamos entre impulsos instintivos e decisões racionais. Freud argumentava que a competição pode gerar tanto progresso quanto destruição, dependendo de como é canalizado. No mito, a disputa entre os deuses não é apenas sobre poder, mas também sobre o futuro cultural de Atenas. Bem, continuem, trabalho vocês, continue a leitura, muito significativa, provocativa e tem muito a nos trazer, muito a nos ensinar. Perfeito? Vamos então a uma visão geral dos temas. Então aqui, apresentando o recurso. Primeiro, além do princípio do prazer, 1920, é bom identificar um pouco da data para que vocês tenham uma situação histórica, tenham uma localização. Além do princípio do prazer, introduz a ideia das pulsões de morte, Thanatos, e em contraste com as pulsões de vida, Eros. Busquem mais informações no corpo do texto. O ego e o id, 1923, Freud detalha a estrutura tripartite da mente, dividindo-a em id, ego e superego do conhecimento de vocês. Veja um pouco do conteúdo. O mal-estar na civilização, 1930, explora as tensões inevitáveis entre as demandas da sociedade e os impulsos instintivos de cada um de nós, principalmente os sexuais e os agressivos. Interessante a obra. A questão da análise leiga, 1926. Freud defende a prática da psicanálise por não médicos e argumenta que a formação médica não é condição necessária para a compreensão e aplicação eficaz da psicanálise. Essa abertura dele, um insight, um momento brilhante, inteligente. Vamos avante. 5 lições da psicanálise, 1910. Uma obra introdutória onde Freud apresenta os conceitos fundamentais da psicanálise de uma forma muito clara. Vale o mergulho. Bem, com isso vamos aos mapas. Aqui nos mapas, sempre a lembrar, importante, o diálogo do mapa com o artigo. Muitas vezes o mapa anuncia, mas não desdobra, não traduz. E no texto você tem, de uma forma argumentativa, o conteúdo que muitas vezes o mapa não foi suficientemente claro.
completo para nos ajudar em nossa aprendizagem. Além do princípio do prazer, 1920, um material muito interessante por conta de vocês. Perfeito? Não vou ler o conteúdo. Vocês, no tempo de estudo, no tempo de concentração, no melhor horário para uma aprendizagem saudável, façam uma visita, uma revisita nesse material. Ponham sempre o mapa em diálogo com o artigo. Segundo mapa, o ego e o id, também um vasto material. Observem, pela abundância, vale a pena a leitura. Sempre digo, não se trata de memória, se trata de se criar familiaridade. Terceiro mapa mental, aqui nós temos um mal-estar na civilização, mesma questão, conteúdo interessante, veja que é um conteúdo amplo, mas que vale, aqui tem mais detalhes, vale a incursão, vale o mergulho. E quarto mapa mental, a questão da análise leiga também, mesmo esquema, nós temos um mapa feliz aqui, bem completo. Não se preocupe com a abundância das informações, para ler de modo tranquilo, de modo didático, para andar na floresta, conhecer as árvores, conhecer o que lá existe. Por isso a gente tem os galhos para refletir, para compreender e para se permitir a insights, ter ideias a partir das conexões dos conceitos com a própria vida, com a própria história. E o último mapa mental, nós temos aqui 5 lições de psicanálise. Aqui está mais de uma forma mais didática. Veja a primeira lição, a origem da psicanálise, como é que começa toda essa história da psicanálise. Segunda lição, lugar dos sonhos, o sentido dos sonhos. Terceira lição, um conceito sobre a teoria da sexualidade. Quarta lição, mecanismos de defesa. E, finalmente, quinta lição, psicanálise e cultura. Aí, evidentemente, impacto, metodologia, perspectivas. Olhem com carinho. Vamos dar sequência, então, à apresentação dos artigos. Estamos aqui no primeiro artigo. A lembrar, mantive os subtemas à semelhança dos mapas mentais para facilitar a identificação, para facilitar a nossa aprendizagem, a aprendizagem de vocês. Tenho colocado a contagem das palavras justamente para que vocês dimensionem a ideia, aqueles que se habilitaram, estão interessados na produção da redação temática a partir da escolha de um tema esse que vá ao encontro dos próprios interesses em termos de trabalho, ou em termos de mais conhecimento, ou em termos de hobby, de aprofundamento, ou em termos de identificação. 180, 200 temas de redação, lá se encontra o seu. Proposta de 1.500, básico, 3.000, intermediário, 4.500 palavras, avançado. De modo obrigatório e imperativo para aqueles que procuram o mercado de trabalho, querem o exercício da profissão. Em falando do querer, sempre repito, importante passar pela, ou ainda durante o curso, ou depois do curso. Alguns procedimentos podem ter acontecido antes, mas pode ser durante o curso ou pode ser após o curso. Experimentar a análise pessoal, se permitir ser acompanhado pelo supervisor clínico, dominar o campo teórico. As autoavaliações, elas espelham a qualidade da aprendizagem de cada um de vocês. Compromisso, presença
se afiliar a uma sociedade psicanalítica e aqueles que tiverem condições, fazer parte de grupos que estudam, que refletem a partir de casos clínicos. Tudo isso para qualificar o profissional no mercado. Bem, estamos aqui com o segundo artigo, o ego e o id. Bom proveito. Aqui eu inverti um pouco a ordem. Aqui nós temos o primeiro, além do princípio do prazer, no mesmo esquema. Vamos dando sequência. Aqui nós temos o terceiro, o mal-estar na civilização. Temos o quarto artigo, a questão de análise leiga. E, finalmente, o quinto artigo, 5 lições de psicanálise. Aqui, de uma forma mais didática, veja a primeira lição, segunda lição, terceira lição. Vale a pena o mergulho. Olha a quantidade. 2.000 palavras. Bem, em saindo dos artigos relacionados aos mapas mentais, passamos às leituras. Então, personalidade, Anton Chekhov, interessante, suas histórias e peças frequentemente retrata a melancolia e o desespero da vida burguesa russa, refletindo sua própria sensação de isolamento. Mergulhe, vale a pena. Na sequência, nós temos sexualidade, hoje comunidades e movimentos. Os grupos de defesa e as comunidades online desempenham um papel vital na expressão e aceitação da sexualidade. Na perspectiva psicanalítica, esses grupos podem ser vistos como espaços seguros onde indivíduos podem explorar e expressar suas identidades sexuais sem medo de julgamento ou repressão. Um texto interessante, provocativo. Vamos para o terceiro. Estruturação da personalidade. Política e psicanálise. A psicanálise tem um papel significativo em contextos políticos turbulentos, ajudando a entender os efeitos psicológicos desses conflitos. Aquele diálogo da psicanálise com a realidade, psicanálise religião, psicanálise política, psicanálise e demais outras disciplinas. Vamos para, no campo das psicopatologias, transtorno de personalidade dependente, caracterizado por uma necessidade excessiva de ser cuidado, resultando em comportamentos submissos e pegajosos. Muito interessante. Próxima leitura, bioética, pesquisa com células-tronco, tão atual, tão polêmico, tão discutível nos dias de hoje. Aqui nós temos neurociências, direitos dos pacientes com doenças mentais. Uma conscientização e um diálogo no campo das neurociências e da psicanálise. Sétima leitura, trata-se de uma resenha, os xistes e a sua relação com o inconsciente. Freud explora como as piadas funcionam como uma janela para o inconsciente. Muito interessante. Oitavo, terapias analíticas, separação e divórcio. Pode ser literatura. Quem já experimentou, já vivenciou, sabe que não é coisa fácil. Não é coisa fácil, é complexa. Muitas vezes deixando marcas quase que irrecuperáveis. Muita atenção nessa área, muita preparação, muita habilidade. Vamos aqui, houve uma falha aqui, não é 9, né? Oitava, nona. Nona, nós temos na comunidade LGBT desafios legais e sociais para essa comunidade, para os membros dessa comunidade. Também super interessante. Aqui nós estamos na 10ª, leitura, psicanálise em diálogo, educação e informação. A psicanálise, como qualquer campo de estudo e prática, deve evoluir para se manter relevante e eficaz. Vale o mergulho. Vamos para a próxima, 11ª, no campo das tradições religiosas, acesso a recursos comunitários religiosos. Interessante, observe esse material. É importante que
tenhamos ciência e que dominemos essa temática. Justamente porque muitos desafios se apresentam nesse viés. A experiência da religiosidade, a experiência do fenômeno religioso, o fenômeno das experiências comunitárias religiosas e das tradições. Finalmente, estudo de caso Lucy. Observem, Freud dedicou grande parte de sua carreira ao estudo da histeria e o caso de Lucy é um exemplo, Lucy é um exemplo significativo de como ele abordou essa condição. Trata-se de uma governanta que começou a trocar com Freud informações e fez com ele um tratamento psicanalítico. Perfeito? Fico devendo a vocês as redações serão anexadas ao nosso material de hoje. Meia hora, acreditava que seria o suficiente para que pudéssemos dar o recado a vocês. Perfeito? Então, nos despedimos, tenham um bom trabalho e aguardem ainda a última parte do módulo 10, bloco C, terceira parte. Com essa terceira parte, nós encerramos uma dinâmica, uma estrutura que nós adotamos para trabalhar nesses últimos módulos. O módulo 11º, 12º serão módulos especiais. São módulos diferenciados por se tratar já do encerramento. Estamos a fechar o nosso trabalho. Portanto, deixo de produzir as leituras psicanalíticas e deixo de produzir as redações. Estamos passando para um outro patamar. Aqueles que até aqui nos acompanharam, continue acreditando, vamos em frente. Muitos estão nos seguindo. É a semelhança de uma maratona. Todos estamos correndo, não importa o tempo da chegada, mas a qualidade da caminhada. Temos, como eu tenho dito a vocês, muitos alunos, diversas áreas, diversas profissões, diversos interesses, ou por cultura, ou por profissionalização, ou por hobby, ou por curiosidade, ou porque muitas profissões estão se dando conta de que agregar valores, precisa agregar novos valores à própria performance profissional, e uma das formas é justamente descobrir o que é possível por meio e quais valores podem serem agregados por meio da psicanálise. Comentei a aula passada, farei um áudio, depois colocarei esse áudio, um vídeo aula, na caixa de Pandora, uma preleção de uns 20, 30 minutos, falando dos 5 cursos que estou a preparar no diálogo da psicanálise com o mundo do trabalho. Nós sabemos, se temos aqui entre os cursistas, talvez, com certeza, a maioria estão no mercado de trabalho e precisam passar por uma manutenção, a palavra meio forte, uma reciclagem, uma remodelação. Precisam passar aí por uma revisão, agregar novos valores. Está em laboratório, sendo preparados 5 cursos, cada curso de 10 horas, entre vídeo, aula e leituras, provavelmente 5 horas de áudio, mais 5 horas de leitura. Então, curso rápido, mas que fará diferença na formação de vocês, que poderá agregar valores, que poderá aguçar a sensibilidade, poderá aguçar a inteligência emocional, poderá, por meio de algumas agilidades psicanalíticas, qualificar melhor a sua formação. Aguardem. Meus caros, até nos vermos. Bom trabalho, bom estudo. E vamos em frente
na esperança e na certeza de construir os nossos propósitos. Até nos vermos.